Então, um bom dia a todos vocês, sejam sempre bem-vindos à Big Church, a casa de vocês. Quem nos assiste também, né, sinta-se à vontade aí no seu sofá, a casa é sua, fique à vontade aí. E essa manhã nós vamos conversar sério, pessoal. Ai, ai, ai. Então, vou tomar uma água aqui. Vamos conversar sério. Vocês conhecem a história dos morávios? Já ouviram falar a respeito dos moravianos? Bom, para contextualizar um pouco, resumidamente, esse grupo religioso, ele teve as suas origens lá no século XV, na região da Morávia, né? Daí esse é o nome, que hoje compreende a atual República Tcheca. E eles tiveram a sua origem na doutrina do pré-reformador, né? Um século antes, John Huss, um pré-reformador tcheco. E já no início do século XVIII, né, anos mais tarde, após já a reforma ter se estabelecido, a reforma protestante de Calvino, de Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, esse grupo saiu da sua região, da Morávia, né, e atravessou as suas fronteiras, e, na verdade, isso foi em busca de um reduto de proteção, que havia sido criado exatamente por um conde, um barão, uma pessoa muito influente, rica, que era dona de uma certa região de terras, e ele oferecia esse abrigo. Ele era um homem religioso, um homem pietista, na verdade, uma doutrina também protestante, né, no qual ele oferecia esse cuidado. E esses moravianos, eles encontraram nesse lugar, nessa região, um ambiente muito tranquilo, né, um ambiente onde eles puderam se desenvolver, um ambiente onde eles puderam realmente se perpetuar. Nessa época ainda, no século XVIII, bastante turbulenta na Europa. Uma época onde a reforma já tinha sido estabelecida, a contra-reforma católica romana também havia criado bastante embates, bastante dificuldades, enfim. A Europa fervilhava sobre esse aspecto religioso, e então eles lá, esse grupo, né, acabou encontrando um reduto. E esse grupo, os moravianos, até os dias de hoje, acabaram por se tornar praticamente um sinônimo, um modelo de fé, digamos assim, de fé cristã, né? E principalmente de missões, né? Toda vez que se fala em missões, indubitavelmente, de maneira automática, você se relaciona, se refere aos moravianos. Eles são realmente a primeira proposta, né, de sair às nações de uma forma independente de um governo local, né, de uma forma simplesmente assim, atendendo um chamado ministerial. Então, esses moravianos, eles acabaram, por vários, inúmeros exemplos que não conseguimos agora aprofundar, mas eles, sem dúvida, são, até hoje, um modelo de fé cristão. Bom, eu achei interessante a gente iniciar a nossa conversa exatamente lançando mão de ninguém mais, ninguém menos que os moravianos, né? Porque eu pretendo, essa manhã, tratar de um assunto bastante delicado. E, no mínimo, desconfortável para todos nós, porque nós vamos tratar da nossa fé. Nós vamos tratar exatamente da nossa vida espiritual. Nós vamos tratar exatamente do nosso relacionamento com Deus. E esse é o tipo de palavra que costuma nos deixar incomodados. E acredite, até mesmo para mim, para quem ministra, não é fácil falar. Principalmente porque, inevitavelmente, esse tipo de palavra acaba nos confrontando de tal maneira que toca na nossa chamada zona de conforto. Então, queridos, esta manhã eu oro, e estive orando, para que você realmente seja confrontado. Não por mim, não pela minha palavra, mas tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço encarecidamente que você fique atento, para que nada, absolutamente nada, possa distrair a sua atenção nesses próximos minutos.
Não permita que ninguém, nem nada, roube de ti o que Deus pode fazer na tua vida a partir disso. Separe esses próximos minutos para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. E dito isso, quem tem ouvidos que ouça. Amém? Bom, na verdade, a minha pregação, via de regra, né, e ela já vem tomando a respeito disso um certo corpo, uma certa forma, há algum tempo no meu coração. E via de regra, como eu falei, eu levo alguns dias para conceber uma ideia, um conceito, um propósito. Muitas vezes vem uma ideia, mas eu quero entender o que Deus quer falar a respeito disso. Qual é o tom? Qual é a medida? Qual é a maneira de eu expor isso? Né? Lembra que eu conversei com vocês a respeito de termos sempre o cuidado de não carregarmos a nossa teologia, especificamente a nossa doutrina, com a nossa razão, com a nossa emoção, né? Com a nossa história. Precisamos entender o que Deus quer falar para a igreja. E, normalmente, em algum momento de oração, algum momento de meditação, que eu estou muito focado, Deus costuma me confirmar essas coisas. E, dessa forma, eu estava estudando, né, sobre a história da igreja. Aliás, um tema que eu amo estudar, a história da igreja. Desde do princípio de Atos e toda a estruturação, primeiro, segundo século em diante. E, em determinado momento, eu cheguei novamente na história de um sujeito chamado John Wesley. Bom, na verdade eu já sabia, já conhecia ele, né, de outros momentos de estudo, de outras fontes de estudo, mas naquele momento, quando eu estava estudando e lendo a respeito dele, a respeito desse momento da história, né, tratado como os avivamentos, né, ele é enquadrado cronologicamente nesse momento da igreja, né, dos avivamentos do século XVIII. Naquele momento eu ouvi algo, eu não me lembro se eu já tenho ouvido, mas talvez a maneira como foi colocada, que me levou instantaneamente, imediatamente, a um confronto pessoal, meu, primeiramente. Bom, esse pastor, John Wesley, pastor inglês, um teólogo, esse pastor ele era de confissão anglicana, né, que foi exatamente a reforma protestante na Inglaterra, a igreja anglicana. E ele já era bem conhecido à sua época, lá no século XVIII. E em 1735, exatamente, esse homem estava indo de navio para os Estados Unidos, para a América. Para a América no momento ainda de pré-colonização, no momento onde as coisas ainda estavam acontecendo nos Estados Unidos. E ele estava ali numa jornada missionária, né, em direção aos Estados Unidos. Né? Nós tínhamos lá as 13 colônias americanas. Em determinado momento, em determinado ponto da viagem, o navio que ele estava enfrenta uma tempestade muito grande, que coloca a vida de todos a bordo num risco de perecer, de morrer. O navio vai afundar. Aquela situação que você sabe que já era. Quem já passou por isso? Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava num aviãozinho desses, eles chamam de mata 7, porque cabe exatamente 7, e é um aviãozinho que quando cai não tem jeito, né? E eu peguei uma turbulência desse tamanho assim, que o piloto, eu lembro que ele fez assim, ele só largou o manche, ele falou assim, e aquele manche fazia assim, e ele falou, não tem o que eu fazer, estamos pelo vento. E aquele horizonte artificial fazia assim, né? Enfim, ali, cada um se apegou ao que tinha, né? Cada um já começou a confessar seus pecados para o outro, porque a gente entendeu que não tinha como, né? De fato, o nome fazia bastante sentido naquele momento. Era um 7 a menos. Mas, graças a Deus, né, o avião se afastou 600 quilômetros da sua rota, mas, né, assim como o John Wesley, a gente pôde descer e beijar o chão naquele dia ainda. E o que acontece é que ele estava tão aterrorizado com esse momento, e ele ficou tão apavorado com a ideia de morrer, esse pastor ficou assim, completamente apavorado com a ideia de morrer. Preste atenção. Ele mesmo descreveu como aterrorizante a ideia de morrer para ele foi naqueles instantes. Acontece que nesse mesmo navio havia exatamente um grupo de moravianos.
também a caminho da América do Norte, também com a finalidade de evangelizar. Estavam em missões. E durante a tempestade, esse grupo gozava da mais absoluta paz e tranquilidade. Eles, inclusive, entoavam cânticos de louvor, enquanto a galera gritava, desesperada, urrando. O John Wesley lá, pensando que, vou morrer, e agora? E eles estavam na paz do Senhor. Bom, enfim, o navio não sucumbiu. O navio chegou até as terras americanas, eles puderam desembarcar, E o que sabemos é que John Wesley fora tremendamente impactado com essa experiência de fé dos moravianos. De tal maneira que quando ele desembarca, quando ele chega, e ele encarando aquilo e a sua circunstância, ele passa a duvidar da sua própria conversão. Esse pastor acaba por ter sido confrontado com a sua fé. Existe uma frase famosa que foi dita por ele, que retrata muito bem essa percepção. Ele teria dito: eu fui à América para converter os índios, mas quem me converterá? Veja só que interessante esse ponto. Wesley, ele nasceu num lar cristão protestante. A sua mãe, Susana, ela tratou de evangelizar os seus 19 filhos na fé cristã anglicana. Ele mesmo se formou na Universidade de Oxford em teologia. E, aliás, junto com o seu irmão, ele funda um clube chamado Clube dos Santos. Entretanto, esses dois homens que haviam estabelecido tudo isso, o próprio John Wesley, esse Clube dos Santos, na própria Universidade de Oxford, o que seria hoje talvez uma célula ou um grupo de oração, eles estabelecem esse grupo de oração na universidade, e eles se reuniam todos os dias, no mesmo horário, e além disso, eles mantinham uma agenda bastante rígida, que envolvia desde leitura, estudo bíblico, até mesmo a coleta de ofertas, visitação de presos, enfim. Eles faziam todas as coisas de uma maneira muito sistemática. O que, inclusive, anos mais tarde, acabou servindo de alcunha para eles mesmos, que passaram a ser chamados, sabe do quê? De metodistas. Porque exatamente pela sua maneira regrada e metódica de conduzir o ministério. Agora, o que eu pretendo destacar aqui é que este homem, como eu falei, nascido e criado em lar cristão, e que até mesmo havia se dedicado a sua vida, ao ministério, ao conhecimento da palavra, teve, eventualmente, a sua fé confrontada numa determinada circunstância, e que só anos mais tarde, historicamente, provavelmente 3 anos mais tarde, depois de um envolvimento maior com esse grupo dos moravianos, ele passou a se relacionar mais com esse grupo religioso, e em determinado momento, exatamente numa reunião de oração, ele teve sim, finalmente, uma experiência profunda com Jesus. Ele escreveu a respeito disso: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada uma garantia de que Ele havia perdoado os meus pecados. Ok. Mas qual é o ponto? Bom, antes de eu chegar no ponto, eu vou precisar destacar um pouquinho mais da nossa história de colonização, aqui no Brasil, para entender o que essa experiência de John Wesley tem em comum conosco nos dias de hoje, aqui no Brasil. Na mesma medida, nós vimos que a Europa toda fervilhava
com a reforma protestante de Lutero, inicialmente, né? Mas principalmente de Calvino, que havia, inclusive, estabelecido em Genebra uma universidade, a Universidade de Genebra, uma escola de teologia doutrinária, e que se tornou a maior escola teológica da Europa, e, além disso, por muitos anos, onde muitos que eram perseguidos nos seus países de origem, perseguidos pelas ideias contrárias à Igreja Católica Apostólica Romana, eles acabavam indo para Genebra e lá sendo doutrinados por Calvino, seus discípulos, e eventualmente retornavam aos seus países e disseminavam, portanto, a cultura calvinista, a cultura protestante por toda a Europa. Então, muitos países da Europa do século XVII e século XVIII, seria, estatisticamente falando, mais comum você nascer em um lar protestante do que num lar católico romano. Claro, à exceção de países como Portugal e Espanha, né, onde realmente o reduto católico romano ficou muito forte. E então, você acabava naturalmente sendo doutrinado na fé calvinista, por ter nascido num lar protestante. E não só calvinista, mas em todas as suas vertentes. Batistas, anglicanos, anabatistas, puritanos, enfim, anglicanos, eu falei, né? E assim por diante. Com isso, com esse despertar da igreja protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acaba perdendo bastante influência na Europa, como um todo. E ela passa a enxergar a América, mais especificamente a América Latina, que estava sendo colonizada essencialmente por espanhóis e portugueses. Ela vê ali uma grande oportunidade de evangelismo. Ok? Assim, surgem quem? Os jesuítas. E esses jesuítas acabam vindo de carona para a América Latina, né, junto com os colonizadores, e, de fato, eles acabam, entre aspas, convertendo muitos indígenas e, posteriormente, muitos escravos africanos. Se bem que, por que eu faço assim, entre aspas, a respeito de conversão? Porque essa conversão era, de fato, no papel. Era no papel. Nos relatórios que eram enviados, né, para Roma, a igreja em Roma. Já que os jesuítas, eles não dominavam a língua dos indígenas. E as missas que eram rezadas eram totalmente feitas em latim. E dessa forma, os índios acabavam sendo batizados e confirmados na fé católica apostólica romana, sem entenderem absolutamente nada do que estava acontecendo. Nada. Além disso, mais tarde, existiram os escravos africanos, que também não tinham outra opção, senão aderir ao culto católico dos seus senhores. Caso contrário, seriam duramente repreendidos e até mesmo mortos. Então, dessa maneira, e ao longo dos séculos, nasceu e cresceu o catolicismo latino-americano, que, na verdade, foi sofrendo paulatinamente influências né, de toda uma fé mística e de toda uma fé repleta de deidades. Ok? Então nós, aqui no Brasil, e graças a esse evangelismo dos jesuítas franciscanos, e por vários séculos, e daí assim, ao contrário dos europeus, nós aqui teríamos, estatisticamente falando, muito mais chance de nascermos num lar católico, apostólico, romano, do que num lar protestante. Faz sentido? Contudo, o que eu levo vocês a analisar aqui, nesse paralelismo, né, entre a questão protestante ou católica romana, é que o fator principal, independente da orientação, não é esse o ponto. Independente da sua orientação religiosa nata, digamos assim, a qual você nasceu,
não teve escolha, o que nós conseguimos ver nesse paralelismo é que a sua conversão genuína só vai acontecer, só deve acontecer, unicamente através de uma experiência pessoal com Jesus. Não é suficiente, não é jamais suficiente qualquer influência promovida pelo meio que te gerou. Simplesmente porque Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que se empenha ao longo da história toda em estabelecer e restabelecer, através de inúmeras alianças, o relacionamento com a sua criação. Esse é o caráter de Deus. É a base, é o início, é a proposta inicial com a sua criação. Relacionamento. Relacionamento. Aliás, até a morte de Jesus trata exatamente disso. De resgatar o nosso relacionamento com Ele. Todo o empenho dos céus, por parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, sempre tem sido o de se relacionar conosco. Então a história de John Wesley, ela não é singular, única. Na verdade, até mesmo Martinho Lutero, ele se levantou verdadeiramente em defesa do Evangelho somente depois de ter tido o quê? Uma experiência. Ele também era um homem dedicadíssimo à obra, estudioso da palavra, absolutamente, chegava a ser ascético na sua maneira de conduzir sua vida ministerial. Mas somente após uma experiência, exatamente lendo o livro de Romanos, no capítulo 1, mas o justo viverá pela fé, é que ele teve uma experiência como Paulo a caminho de Damasco. Uma experiência profunda. Assim como John Wesley nessa reunião de oração, que transformou a sua vida, que deu um novo sentido, mas que inicialmente gerou o quê? Confronto. Martinho Lutero teve muito confronto consigo mesmo, até compreender o que ele deveria fazer com aquilo. John Wesley levou 3 anos para conseguir lidar com todo esse confronto. Sabe, talvez muitos de nós aqui tenhamos nascido num lar cristão, de uma maneira ou de outra. É muito provável isso, estatisticamente falando. Protestante ou católico românico. E nós simplesmente passamos a proferir uma fé que, em última análise, não é propriamente a nossa fé. Ela é uma fé dos nossos pais, uma fé da nossa família. Então, dessa maneira, quando nasce, já é batizado. E já vai recebendo toda a doutrina, o pacote completo. Aí vai seguindo a ordem natural, primeira comunhão, crisma. E, na verdade, como quem segue uma boiada. E eu falo isso porque vivi no catolicismo romano muitos anos. Fui criado dessa maneira, exatamente dessa maneira. Estudei em escola franciscana. Então, nós seguíamos toda uma composição nas coisas, naturalmente. Vivíamos aquela fé de maneira natural, sem contestarmos nada. E eu vejo como que quem segue uma boiada. E aí chega até mesmo numa idade adulta, que insistimos em nos autodenominarmos católicos, mas que não frequentam sequer uma missa há décadas. Ou mesmo conhecem as fontes, as bases dessa fé que toma para si. Não conhecem. Em outra ponta, muitos de nós, desde crianças, frequentamos as chamadas escolas dominicais. Olha o paralelismo das coisas. Nós frequentamos essas escolas dominicais nas nossas igrejas protestantes. Nós sabemos as histórias, os personagens bíblicos de cor.
Já em idade adulta, chegamos até a servir a igreja local através de algum ministério, atendendo a um chamado, como gostamos de falar, né? Ou talvez a gente simplesmente não deixa de atender ao culto. Porém, da mesma maneira, muitos acabam não tendo uma experiência pessoal, genuína, transformadora nas nossas vidas. Leia comigo em Lucas, no capítulo 22, do verso 31 ao 34. Isso é Jesus falando a Pedro. Nas suas últimas horas de vida. Jesus olha para Pedro e fala assim, depois de 3 anos e meio, depois de uma vida dedicada ao Senhor, total, plena, ministério em tempo integral. Jesus olha para ele e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, para chacoalhar, para mexer com você, para te criar uma turbulência, confrontar a tua fé. Satanás está disposto a fazer isso contigo. Eu, porém, roguei por ti, pedi, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, presta atenção nisso, está destacado no texto. Fortalece os teus irmãos. Simão não entendeu nada disso. Ele olha, que história que é essa de quando eu me converter? Que história que é essa? Como assim? Eu já estou aqui. Aliás, eu não só estou aqui, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para morrer. Eu larguei minha vida para me dedicar a você. Só aqui, ó. Unha e carne. É nós. Jesus disse, não. Quando ele diz que você vai me negar 3 vezes, ele quis dizer assim, não é bem assim. Não é bem assim. Falta algo. Sabe, da mesma maneira que Pedro responde e reage a esse tipo de confronto, como talvez alguns de nós pudéssemos ser confrontados. Olha, Sandro, quando você se converter, como assim, Jesus? Faz 15 anos, 20 anos, faz 30 anos. Eu dei tudo que eu tinha. Tá, mas vem cá. Quando você se converter, sabe, muitos de nós, assim como Pedro, nós vivemos uma chamada escatologia já realizada. Essa é uma expressão que diz que quando achamos que em nós mesmos, nós já acreditamos que a nossa vida espiritual, ela já está resolvida. Ela já é suficiente. Simplesmente porque nós largamos as nossas redes, assim como Pedro fez, e seguimos a Jesus. Simplesmente porque eu pertenço a uma igreja local, ou eu até mesmo trabalho no ministério. Então a gente não joga, a gente não bebe, a gente também não fala palavrão, de vez em quando. Sai. Além disso, nós somos fiéis às nossas esposas, aos nossos maridos. Nós criamos os nossos filhos com a disciplina, na admoestação do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por nossas vidas, estamos salvos, amém? Vamos para casa. Tem alguém aqui? Cri, cri, cri. Em Lucas, desculpe, em Mateus, nós temos um outro texto que nos leva nesse caminho. Muitos, naquele dia, que dia? No dia do juízo, no dia do encontro. No dia onde as coisas vão ser efetivamente separadas. No dia do tudo ou nada. Alguns vão me dizer assim, Senhor, Senhor, porventura nós temos profetizado em Teu nome, em Teu nome também não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres, abri igreja,
doei cestas básicas, realizamos estudos, escrevi livros. Em teu nome, eu fiz tudo isso. Doeu. Mas ele vai olhar claramente para nós e vai dizer assim: quem é você? Eu não te conheço. Esse texto é muito profundo. Fala de um relacionamento aparentemente mais do que suficiente, humanamente falando. Não é verdade? O que eles falam aqui, talvez não consegui fazer metade. Milagres, por exemplo? Talvez, não sei. Mas mesmo assim, Jesus olha e diz assim: eu não te conheço. Dá licença. Próximo da fila. Então, me faz pensar, o que efetivamente, afinal de contas, nos torna conhecidos por Jesus? Se não é tudo isso, ou isso também, o que é que efetivamente pode mudar essa sentença? Se isso não é suficiente, quem sabe, se isso não é totalmente necessário, ou sequer necessário, o que é? De novo, relacionamento. Relacionamento. Aliás, essa palavra no grego, ela descreve um conhecimento relacional ligado ao sexo, para vocês terem uma ideia. Ele é usado para descrever o relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher. O que significa dizer o quê? Intimidade. Então, quando nós falamos em relacionamento com Deus, é um relacionamento íntimo, o mais provável que alguém pode ter um com o outro. Não é um relacionamento qualquer, mas é um relacionamento de intimidade marital, conjugal. O que falta é conhecer mais dele, intimamente, a ponto dele também nos conhecer. Aliás, me permita perguntar, claramente, nesse momento, com tudo isso posto, você se considera um cristão? Por que você se considera um cristão? Você vai me dizer porque você confessou, fez a oração? Você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque você está na igreja desde criancinha? E vem na igreja desde então? Porque você ministra para os seus filhos, conduz a sua vida de maneira piedosa e genuinamente ligado ao Evangelho? O que exatamente, se você tivesse que responder efetivamente essa pergunta? É uma pergunta retórica. Eu não espero uma resposta. Mas se você tivesse que efetivamente responder, qual é a convicção, o que te faz ter certeza de que você é verdadeiramente um cristão e que você está a salvo? Assim como John Wesley, a iminência da morte, ela te apavora? Talvez uma turbulência aérea, um diagnóstico, já é suficiente para te amedrontar, te apavorar, ou para te fazer louvar? Você é capaz de afirmar que para você morrer é lucro? Bom, talvez você esteja nesse momento dizendo para si mesmo e esperando até que eu pudesse ouvir que sim,
No teu caso, você já teve grandes experiências com Deus, com Jesus, estão todas ali anotadas na tua caderneta. Ótimo. Excelente. Agora, deixa eu te perguntar. Quando foi a última? Quando foi a última vez que você sentiu o seu coração se aquecer, como John Wesley nesse momento de oração? Quando você sentiu a presença, o Shekinah de Deus na tua vida? Sabe, de uma forma que você não conseguiu se manter em pé, em que te fez cair de joelhos. Quando foi a última vez? Nós fizemos essa dinâmica lá em casa. E eu estou falando de experiências pessoais, profundas, que somente são possíveis através de um relacionamento íntimo. Íntimo com Deus. Como? Através de oração. Através de momentos a sós com Ele. De comunhão. De comunhão com a sua palavra. De amor. De uma necessidade de conhecer mais. De entender mais. Nem que não caiba na minha cabeça. De momentos de consagração, de momentos de separação. Sabe, queridos, eu me coloco totalmente nesse momento à mercê de Deus. Nesse momento de confronto, junto com toda a igreja. Porque eu estou pregando para mim mesmo antes de mais nada. É assim que tem que ser. Eu sei exatamente o que é ficar sem orar. Eu sei exatamente o que é ficar sem ler a Bíblia, sem buscar a Deus diariamente. E acredite, não está certo. Não está certo. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu estou à frente de um ministério. Isso cabe a todos nós que nos autodenominamos cristãos. Simplesmente. Sabe, talvez, eu parei para pensar, a gente esteja vivendo uma religiosidade que foi tão duramente criticada por nós mesmos em outros tempos. Agora, uma coisa é certa. Os piores cegos são aqueles que não querem ver. Eu tenho comigo que a maior estratégia de Satanás sobre a igreja, sobre nós, tem a ver simplesmente com distração. Na verdade, para ele, eu entendo que não tem necessidade alguma de tirar um crente da igreja. Sabe? De levá-lo para o mundão, como a gente fala. Distraí-lo, abduzi-lo do convívio cristão. Ou até mesmo do serviço ministerial. Não precisa. Basta apenas distraí-lo. Basta apenas fazê-lo pensar que o que ele faz basta. Essa é uma escatologia já realizada. Pronto. Já está resolvido. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu não vou discutir aqui a respeito de doutrinas, mas o que eu pretendo fazer é confrontar-nos quando pensamos que tudo já está resolvido e definido, independente, ou mesmo, pior ainda, dependente do que eu faço. É pior ainda. Porque quando eu acho que basta. Quando na verdade, Jesus não espera nada disso. Jesus espera nada mais, nada menos do que apenas relacionamento. É isso. Na verdade, nós temos ido na contramão das coisas. Nós buscamos Jesus na igreja. Nós buscamos Jesus servindo a igreja. Quando, na verdade, tudo começa
pelo simples relacionamento com Jesus. E a partir disso, o naturalmente vai acontecer. Sabe, é como um sistema de retroalimentação. Quanto mais eu busco Jesus, mais eu sirvo, me comprometo, faço as coisas. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais frutos, mais possibilidades, mais questões são advindas de tudo isso. Quanto mais eu busco dele, mais. Entendeu? É um sistema que se retroalimenta de maneira infinita. Dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Bom, a minha palavra final para a igreja nesta manhã é, sem dúvida nenhuma, para trazer confronto e desconforto. Confronto gera desconforto, senão não houve confronto. Na verdade, queridos, eu espero que a partir desse momento você possa, desde já, se colocar de uma forma, seja de joelhos, seja prostrado com a cabeça abaixada, seja com os olhos cerrados, isso é com você e com Deus. Mas que você possa, de uma maneira natural, se posicionar diante desse confronto. Não com argumentos, não com, desculpas, mas em arrependimento. Em arrependimento por não ter lidado com a nossa identidade em Cristo, talvez como deveríamos lidar. Por nos considerarmos acima da média, baseado na nossa escatologia, na nossa plenitude das coisas, que isso já é suficiente para me conferir. A pergunta é, será? Será que é disso que se trata? Não. Eu tenho convicção que é disso. Sabe, que a gente possa pedir perdão pela forma não prioritária, às vezes até mesmo displicente, com que nós lidamos com isso. Com o nosso relacionamento com Jesus. Quanto eu tenho priorizado isso na minha vida? Ou outras coisas facilmente tomam o lugar de Jesus, desse meu relacionamento com Ele. O meu dia a dia, eis que estou à porta e bato, dá a impressão que é para quem não é convertido, né? Na verdade, Jesus está escrevendo isso aí e dizendo isso para uma igreja. Jesus está dizendo que Ele está do lado de fora da igreja. Para uma igreja. Eu pretendo mesmo, em nome de Jesus, ter cumprido com esse propósito nessa manhã, sobre a tua vida. Assim como isso trouxe a mim constrangimento e desconforto, eu espero que isso possa produzir em vocês, a cada um de nós, cada um de vocês que nos escuta, hoje ou eventualmente. E mais, que isso possa gerar uma restauração relacional.
independente do que eu faça ou deixe de fazer. Porque, como falei, o princípio é o relacionamento. É nele que todas as coisas acontecem. Amém? Enquanto essa canção toca, vamos permitir que o Espírito Santo possa confirmar isso nas nossas vidas. Fique à vontade, como se ninguém mais estivesse aqui. E permita que o Espírito, doce Espírito de Deus, fale a você e a mim. Amém, queridos? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra Eu me lanço em viver. teus braços, Eu me Senhor. lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Toca-nos, Jesus. Jesus. Transforma-nos, Senhor. Quebranta as nossas vidas. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
braços onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Sabe, é uma palavra profética essa manhã sobre a igreja. Sabe, onde muitos escutaram a porta batendo. Muitos compreenderam do que é feita o cristianismo. Relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento. Todas as coisas brotam. E eu sinto claramente Jesus dizendo. Eu sinto claramente Jesus sorrindo. Quando muitas portas se abriram essa manhã. Quando muitas portas se escancararam. Para que ele pudesse entrar e cear, e ceia, mesa, fala de relacionamento, fala de intimidade. Eu oro em nome de Jesus, para que os nossos ouvidos fiquem mais e mais atentos ao chamado, à ordem, porque somos servos, obedecemos, pertencemos a um Senhor que é amigo, um Senhor que nos trata como filhos, mas que temos uma resposta, precisamos dar uma resposta de comportamento, de atitude relacional com Ele. Que a igreja se coloque mais do que nunca em meio ao finalmente, na plenitude dos tempos, que a igreja acorde, desperte, com óleo, amém? Deus abençoe vocês, querido. Deus os empodere pelo Espírito Santo, que o Espírito transborde sobre a vida de vocês, e que nós sejamos conhecidos por uma igreja, não B-Church, não XYZ, mas uma igreja de relacionamento com Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas como igreja. E domingo tem mais. Domingo que vem, B-Church, vem ser igreja com a gente. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus?